Já alguma vez sentiu uma fraqueza súbita ao tentar levantar-se da sua cadeira favorita? Ou talvez tenha notado que os sacos das compras parecem pesar um pouco mais a cada semana que passa. Essa sensação de que o corpo já não responde como antes, de que a força está a escapar-lhe por entre os dedos, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. Um processo silencioso chamado sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Não se trata apenas de vaidade ou de ter braços fortes. Trata-se da nossa independência. Trata-se de conseguir brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. Trata-se de evitar quedas que podem mudar a nossa vida para sempre. É sentirmos-nos seguros e capazes na nossa própria casa. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte deste processo não só pode ser travado, como pode ser revertido? E que um dos maiores segredos para o conseguir pode estar num alimento simples, quase esquecido, que pode comer todas as noites antes de se deitar? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e como ele funciona enquanto dorme para reconstruir os seus músculos. Vamos também explorar outros hábitos fáceis e práticos que, em conjunto, irão devolver-lhe a força, a energia e a confiança que pensava ter perdido. Fique comigo até o final, porque a última dica é talvez a mais crucial de todas e pode surpreendê-lo pela sua simplicidade e poder. Vamos então começar com a peça central deste quebra-cabeças, aquele alimento que pode realmente fazer maravilhas enquanto descansa. Estamos a falar de algo incrivelmente simples e acessível. O queijo fresco, também conhecido como queijo cottage, ou uma alternativa muito semelhante, o iogurte grego natural e sem açúcar. Sei que pode parecer demasiado bom para ser verdade. Como é que algo tão comum pode ter um impacto tão profundo? A magia não está no alimento em si, mas no tipo de proteína que ele contém e no momento em que o consumimos. Tanto o queijo fresco como o iogurte grego são ricos numa proteína chamada caseína. Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta. Enquanto outras proteínas, como a do soro de leite, são absorvidas rapidamente pelo corpo, a caseína é digerida muito mais devagar, formando uma espécie de gel no estômago. Isto significa que ela liberta os seus aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, de forma gradual e constante na corrente sanguínea durante várias horas. Agora, imagine o que acontece quando come uma pequena taça disto cerca de 30 a 60 minutos antes de ir para a cama. Enquanto você dorme, o seu corpo entra no seu principal ciclo de reparação e regeneração. É durante o sono profundo que o corpo trabalha para consertar tecidos danificados, incluindo as fibras musculares. Ao fornecer ao seu corpo este fluxo contínuo de caseína durante a noite, está essencialmente a dar-lhe o material de construção exato de que ele precisa, no momento exato em que ele está pronto para o usar. É como contratar uma equipa de construção para trabalhar no seu corpo durante a noite. Em vez de os deixar sem tijolos e cimento, você garante que eles tenham um fornecimento constante de material de alta qualidade para reconstruir e fortalecer os seus músculos. De manhã, acorda não só mais descansado, mas com o corpo literalmente mais forte do que quando se deitou. Estudos científicos têm vindo a confirmar isto. Pesquisas focadas em adultos mais velhos mostraram que o consumo de proteína de caseína antes de dormir aumenta significativamente a síntese de proteína muscular durante a noite, o que leva a melhores ganhos de massa e força muscular ao longo do tempo. E a quantidade não precisa de ser grande. Estamos a falar de cerca de 2 a 3 colheres de sopa cheias. Pode comê-lo simples, ou se preferir, adicione uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue, ou umas poucas nozes ou amêndoas para uma gordura saudável e uma textura crocante. O importante é evitar adicionar açúcar, mel ou compotas, pois isso pode perturbar o seu sono e contrariar os benefícios. Além de ajudar os músculos, este hábito noturno pode também melhorar a qualidade do seu sono, pois a proteína ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue durante a noite, evitando aqueles picos e quedas que nos podem acordar. Mas este alimento noturno, por mais poderoso que seja, não funciona isolado.
Ele é o finalizador de um processo que precisa de começar logo de manhã. Isto leva-nos ao nosso segundo hábito, que é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Muitos de nós, especialmente à medida que envelhecemos, temos um padrão alimentar desequilibrado em termos de proteína. Comemos um pequeno almoço pobre em proteína, como pão com manteiga e um café, um almoço talvez um pouco melhor, e depois tentamos compensar com uma grande porção de carne ou peixe ao jantar. O problema com esta abordagem é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína de uma só vez para a construção muscular. Pense novamente na equipa de construção. Se lhes entregar um caminhão inteiro de tijolos de uma só vez, eles só vão conseguir usar uma pequena parte. O resto vai ser desperdiçado ou armazenado de uma forma que não nos interessa, como gordura. É muito mais eficiente entregar-lhes pequenas quantidades de tijolos de forma constante ao longo do dia, para que possam trabalhar sem parar. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, em vez de apenas pão, por que não adicionar um ovo cozido ou mexido? Ou misturar um pouco de iogurte grego com a sua fruta? Um ovo fornece cerca de 6 a 7 gramas de proteína de alta qualidade, dando ao seu corpo um excelente começo. Ao almoço, certifique-se de que tem uma porção de peixe, como uma posta de bacalhau, ou um carapau grelhado, ou um bife de frango ou de peru. Mesmo as leguminosas, como o feijão ou as lentilhas, são ótimas fontes de proteína. O objetivo é criar um fornecimento constante de aminoácidos para os seus músculos. Desta forma, o seu corpo não entra em modo de catabolismo, ou seja, de quebra muscular, entre as refeições. Ele está sempre num estado de anabolismo ou construção. Ao fazer isto, o lanche de caseína à noite torna-se a cereja no topo do bolo, a dose final que otimiza o processo de reparação noturna. A combinação de uma distribuição uniforme de proteína durante o dia com este impulso noturno cria o ambiente perfeito para que os seus músculos não só parem de se deteriorar, mas comecem ativamente a reconstruir-se. É uma mudança simples na estrutura das suas refeições, mas que tem um impacto gigantesco na sua força e vitalidade a longo prazo. Agora que estabelecemos a importância de fornecer ao nosso corpo os blocos de construção corretos, tanto durante o dia como à noite, precisamos de falar sobre o passo seguinte, que é igualmente crucial: dar ao corpo uma razão para usar esses blocos de construção. A proteína são os tijolos, mas sem um sinal claro do que construir, esses tijolos podem ficar acumulados sem propósito. Esse sinal, esse comando para construir músculo, vem do exercício de resistência. Eu sei que a palavra exercício, especialmente exercício de resistência ou musculação, pode ser intimidante para muitas pessoas. Há uma imagem mental de ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes, e isso não podia estar mais longe do que precisamos. Quando falo de exercício de resistência, estou a falar de movimentos simples, seguros e eficazes, que pode fazer no conforto e segurança da sua própria casa, usando pouco ou nenhum equipamento. O princípio é simples. Quando contraímos os nossos músculos contra uma força, seja o nosso próprio peso corporal, uma faixa elástica ou uma lata de feijão, criamos microlesões nas fibras musculares. Não se assuste com a palavra lesões. São minúsculas e é exatamente isso que queremos. É o processo de reparação destas microlesões, usando a proteína que comemos, que torna o músculo mais forte e maior. É o ciclo de estímulo e reparação. Sem o estímulo, a reparação não acontece de forma eficaz. Então, como podemos aplicar este estímulo de forma segura? Vamos começar pelo exercício mais funcional e importante de todos, o senta e levanta de uma cadeira. Encontre uma cadeira robusta que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito. Agora, sem usar as mãos, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 a 3 vezes por semana. Este exercício fortalece os músculos das pernas e dos glúteos,
que são os maiores músculos do nosso corpo e são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de forma independente. O objetivo não é fazer centenas de repetições. O objetivo é sentir o músculo a trabalhar. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito, como uma prancha, e dobre os cotovelos para aproximar o peito da parede. Depois, empurre para voltar à posição inicial. Este movimento fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos que usamos para empurrar portas, para nos levantarmos do chão se cairmos e para carregar os netos. Novamente, comece com poucas repetições e aumente gradualmente. Se quiser investir um pouco, um conjunto de faixas elásticas de resistência é uma das melhores ferramentas que pode ter. São baratas, seguras e versáteis. Pode sentar-se numa cadeira, colocar a faixa por baixo dos pés e segurar as pontas para fazer flexões de bíceps, fortalecendo os braços para carregar as compras. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. É preferível fazer 10 a 15 minutos de exercícios leves 3 vezes por semana, todas as semanas, do que fazer 1 hora de exercício intenso 1 vez por mês e depois ficar com dores e desistir. Associe estes exercícios a algo que já faz. Por exemplo, faça o senta e levanta da cadeira durante o intervalo de um programa de televisão. A beleza destes movimentos é que eles se traduzem diretamente em melhorias na sua vida diária. Pernas mais fortes significam subir escadas com mais facilidade. Braços mais fortes significam abrir um frasco sem pedir ajuda. Um corpo mais forte significa mais confiança e menos medo de cair. E claro, não podemos esquecer a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. A desidratação, mesmo que ligeira, pode prejudicar a função muscular, a reparação e o crescimento. Muitas vezes, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado e podemos estar desidratados sem sequer nos apercebermos. Não espere ter sede para beber água. Tenha um copo ou uma garrafa de água sempre à sua beira, na mesa de cabeceira, ao lado da sua poltrona. Beba pequenos golos ao longo do dia. Sopas, chás de ervas e frutas ricas em água, como a melancia ou o melão, também contam. Uma boa hidratação é como o óleo que lubrifica o motor. Sem ela, todas as outras peças, por melhores que sejam, não funcionam de forma otimizada. A água transporta os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína, para as células musculares e ajuda a eliminar os resíduos do processo de reparação. Portanto, ao combinar a alimentação rica em proteína, distribuída ao longo do dia e com o reforço noturno, com um estímulo de exercício regular e seguro, e garantindo uma hidratação adequada, está a criar uma sinergia poderosa. Cada hábito fortalece o outro, criando um ciclo virtuoso de reconstrução e fortalecimento. Agora que cobrimos a nutrição, o estímulo através do exercício e a hidratação, chegamos à peça final e talvez a mais subestimada de todo este processo. É o momento em que toda a magia realmente acontece. É o elo que liga o alimento que come e o exercício que faz ao resultado final de músculos mais fortes. Estou a falar do sono. O sono não é um tempo passivo de inatividade. É o período de reparação e reconstrução mais ativo do nosso corpo. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que desempenha um papel vital na reparação de tecidos e na construção de músculo. Se não estiver a dormir o suficiente ou se a qualidade do seu sono for má, está a sabotar todo o esforço que fez durante o dia. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer os seus exercícios religiosamente, mas sem um sono reparador, o seu corpo simplesmente não tem a oportunidade de usar esses recursos para se reconstruir eficazmente. É como se a equipe de construção tivesse todos os materiais e as instruções, mas as luzes do estaleiro se apagassem à meio da noite, impedindo-os de trabalhar. Eu sei perfeitamente que ter uma boa noite de sono pode ser um dos maiores desafios depois dos 60. Seja por causa de dores, da necessidade de ir à casa de banho,
ou simplesmente daquela mente que não se desliga, muitos de nós passamos a noite a virar na cama. Mas existem estratégias simples e eficazes que podem melhorar drasticamente a qualidade do seu sono. A primeira e mais importante é a consistência. Tente ir para a cama e acordar aproximadamente à mesma hora todos os dias, incluindo aos fins de semana. O nosso corpo tem um relógio interno, um ritmo circadiano, e ele funciona muito melhor quando tem uma rotina previsível. Criar um ritual de relaxamento antes de dormir também pode ser transformador. Cerca de 1 hora antes de se deitar, comece a desligar. Isto significa desligar a televisão, o computador e, especialmente, o telemóvel. A luz azul emitida por estes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que diz ao nosso corpo que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila ou cidreira. Faça algo que sinalize ao seu cérebro e ao seu corpo que o dia acabou e que é hora de descansar. O seu quarto também deve ser um santuário para o sono. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos se houver luz a entrar. Se o ruído for um problema, uns tampões de ouvido podem fazer uma grande diferença. E veja como tudo isto se conecta de forma perfeita. O nosso primeiro hábito, o de comer um pouco de queijo fresco ou iogurte grego à noite, não só fornece proteína para os músculos, mas o cálcio e os aminoácidos que contém também podem ajudar a promover um sono mais profundo. Agora vamos juntar todas as peças. Começamos o dia com um pequeno almoço que inclui proteína para dar o arranque ao corpo. Continuamos com proteína ao almoço para manter o fornecimento de materiais. Durante o dia, fazemos alguns minutos de exercícios simples para sinalizar aos músculos que eles precisam de se fortalecer. Mantemo-nos hidratados para que todos os processos funcionem sem problemas. À noite, criamos um ritual de relaxamento, desligamos os ecrãs e preparamos o nosso quarto. E, finalmente, tomamos o nosso pequeno lanche de caseína, dando ao nosso corpo o combustível de libertação lenta de que ele precisa para a grande obra de reconstrução noturna. Não é uma única coisa mágica. É a combinação de pequenos passos consistentes e intencionais que cria uma mudança profunda. Nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade espantosa de se curar e fortalecer, quer tenha 65, 75 ou 85 anos. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de implementar tudo isto amanhã. Escolha uma coisa. Talvez esta semana o seu único objetivo seja adicionar aquele iogurte à noite. Quando isso se tornar um hábito, talvez na semana seguinte possa tentar fazer os exercícios na cadeira 2 vezes. Cada passo, por mais pequeno que seja, é uma vitória. É um passo na direção de mais força, mais independência e mais vida nos seus anos. Eu adoraria saber o que pensa. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar? Já tem algum ritual noturno que o ajude a dormir melhor? Por favor, partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. As suas palavras podem ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas para viver com saúde e vitalidade depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal. É um gesto simples para si, mas que nos ajuda a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Lembre-se sempre, a idade é um facto, mas a forma como envelhecemos é, em grande parte, uma escolha. Escolha ser forte, escolha ser capaz, escolha cuidar de si. Muito obrigado por me ter acompanhado. Até a próxima.